Oi, 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 vizinhos, tudo bem com vocês? No último vídeo eu trouxe aqui para vocês o tour do apartamento sem a reforma e hoje eu resolvi trazer para vocês aí, como prometido, o tour do apartamento pós-reforma, né? Então, assim, tem muita coisa ainda faltando, são detalhezinhos agora, tudo que precisava ser feito no primeiro momento, assim, para a gente se mudar, a gente fez e algumas outras coisas a gente foi fazendo com o passar do tempo. Esse ano vai fazer 2 anos que a gente está morando nesse apartamento. Então eu quero mostrar um pouquinho de cada cômodo para vocês, alguns detalhes, enfim, falar algumas coisas que ainda estão faltando, algumas coisas que também deram errado. Então eu vou dando alguns detalhes em alguns dos cômodos, né, para não ficar um vídeo tão extenso. E aí, se vocês tiverem mais alguma dúvida de alguma coisa que eu não vou falar, né, por aqui, é só mandar aqui nos comentários que depois eu trago também com essas dúvidas de vocês, tá bom? Então vamos lá para o nosso tour de hoje. Vocês viram que quando eu abri a porta, a gente já se deparou com a mesa de jantar, né? Aqui na metade da sala, aqui já é o lado da sala e ali é o lado da cozinha. No vídeo anterior, como eu mostro para vocês o tour antes da reforma, dá para ver que aqui era uma parede, né? Então até esse limite aqui, ó, era a parede da cozinha, que dividia a cozinha da sala, né? Na verdade. Então a gente quebrou um pedaço dela e fez dessa forma aqui para que ficasse uma cozinha americana, só que a gente não quebrou toda a parede, ó. Essa parede ela vem até aqui o canto, a gente não quebrou até aqui, porque do outro lado, do lado da cozinha, a gente queria um paneleiro, que inclusive dá para ver um pedacinho dele aqui. Quando eu chegar lá na cozinha, já já vocês vão poder ver o que eu tô falando. E aí, a gente não quebrou toda a parede então, a gente só quebrou um pouco mais da metade da parede. E só para falar aqui então sobre a porta, né? Quando a gente já entra pela porta. Aqui eu queria falar para vocês que na reforma, a primeira coisa que a gente trocou foi o miolo da fechadura assim que a gente recebeu as chaves, né? E a gente colocou essa tetra aqui em cima e embaixo. Então foi a primeira coisa que a gente fez aqui no apartamento assim que a gente se mudou. Então vamos lá. Aliás, assim que a gente se mudou, não, gente, que louca. Assim que a gente pegou as chaves antes de começar a reforma, tá? Vamos começar então aqui pela cozinha. Então eu vou mostrar para vocês um pouquinho nos detalhes a nossa cozinha, o que foi feito. Vou falar um pouquinho sobre cor também, do que eu lembrar, tá? Porque é muita informação e eu não tenho tudo de cabeça. Mas se vocês tiverem alguma dúvida específica sobre revestimento, sobre piso, sobre qualquer coisa, é só me perguntar nos comentários que depois eu respondo tudinho para vocês. Aqui um pouquinho mais de perto da parede que eu falei para vocês que a gente quebrou, né? A única coisa da parede mesmo que sobrou foi esse teco aqui, né? Que é bem mais abaixo do que a metade, né, da parede. Aqui tem mais ou menos 1 metro, se eu não me engano, ou 90 centímetros, é mais ou menos isso. Aqui a gente queria fazer essa bancada e colocar como suporte, né? Essa parte da parede ficou como suporte da marcenaria. Então, aqui a gente tem essa pedra é a Via Láctea, a gente colocou a mesma pedra que a que está ali na pia mesmo, então é Via Láctea o nome. Aqui a gente queria, né, como eu falei para vocês, deixa eu entrar um pouquinho mais aqui para a cozinha para poder mostrar para vocês. Como vocês podem ver, é um corredor, né, então fica bem prático, eu vou mostrar tudo junto, a cozinha e a lavanderia, para já ficar num vídeo só, direto, porque é um corredor, basicamente. A gente ainda não tem uma divisória, então em projeto a gente pediu para os arquitetos colocarem uma divisória, só que vai ser um projeto futuro, porque realmente a porta de vidro que a gente quer colocar na divisória aqui dos dois ambientes, ela é um pouco mais cara. Então não tem condições, né, de colocar agora. Então, por hora, os dois ambientes são meio que integrados, tá? Então, aqui desse lado, que é o lado da parede que a gente resolveu não demolir, né, é exatamente a parte do paneleiro. Então, é um armário do teto ao chão que a gente tem aqui. E aqui a gente guarda a maior parte dos nossos eletrodomésticos. Tem também a nossa despensa. Então, a gente coloca tudo nessa parte aqui, copos, pratos do dia a dia, jarras, então tem bastante coisa. Eu não vou abrir os armários agora para mostrar para vocês, porque senão, se eu for abrir todos os armários, meu Deus, vai demorar muito esse vídeo, mas é só para vocês verem a disposição das coisas, tá? Aí do lado aqui do paneleiro, né, do lado de cá dessa bancada, tem o nicho ali do micro-ondas, né?
Na verdade, é um espaço que a gente colocou o micro-ondas aqui para o lado de dentro da cozinha, ele fica mais escondidinho. Embaixo dele tem um gavetão. Do lado desse gavetão tem outro gavetão, que é esse do lado de cá. Nesses dois aqui a gente guarda plásticos diversos, né? Potes, Tupperware, essas coisas. Tupperware é mentira, não tem Tupperware não, porque Tupperware é mais caro. Eu acho que só tem uma que eu ganhei, inclusive. O resto é tudo pote comum, sabe? Do dia a dia. Aqui são duas gavetas que a gente guarda talheres, aqui talheres do dia a dia mesmo, garfo, faca, essas coisas, e aqui os talheres maiores. E aí aqui tem outro armário, inclusive aqui não tá muito bem fechado, né? Aqui tem outro armário que é com prateleira. Tem uma prateleira, então divide para 2 andares, né, nesse armário. Todos os puxadores daqui de casa, gente, são cava, com exceção do puxador do banheiro, do guarda-roupa, que vocês vão ver um pouquinho mais de perto quando eu chegar lá nesses ambientes, né, no quarto, e o da lavanderia que eu já mostro para vocês. Então, desse lado de cá da bancada, esses são os armários. Aí vamos pro lado de cá, que é o lado da pia, né? Então, a gente tem aqui a nossa geladeira, que não vai ser essa assim pro resto da vida, porque o meu sonho de consumo, inclusive o que a gente pediu em projeto, era para manterem um espaço aqui para aquela geladeira side by side, sabe? Então, por isso que tá sobrando um teco desse lado de espaço, né? E outro teco desse lado de cá, porque esse teco exatamente de cada lado é exatamente o espaço dessa geladeira que um dia a gente vai conseguir comprar, porque ela é um pouquinho cara, né? A geladeira, para quem não sabe, eu tô colocando aqui na tela mais ou menos qual que é a geladeira para vocês terem a ideia. E aqui em cima também sobra um pedaço, né, de altura. É justamente o espaço dessa geladeira que a gente já programou lá em projeto que a gente gostaria de ter. Aqui a gente tem o nosso reloginho, o interfone e o quadro de luz. Aqui tem esse armário superior que a gente coloca, como ele é muito alto, a gente coloca coisas que eu não preciso usar muito no dia a dia, o Felipe também, porque é muito ruim o acesso para ele. Só que é um espaço bom porque é mais coisa que a gente consegue guardar, né? Aí tem um nicho decorativo aqui, outro nicho decorativo aqui também, que eu ainda tenho que trocar essa decoração porque eu não tô gostando muito não, gente. Eu mesma invento a moda e eu mesma desisto da moda que eu invento. A gente tem alguns armários superiores, então tem todos esses aqui. Essa cor é sal rosa, tá? MDF sal rosa. Aqui a gente tem um armário que tem a porta reflecta bronze. Então dá para ver do lado de cá, a gente consegue ver o que tem mais ou menos dentro. Não dá para ver nitidamente, porque é meio que bronzeado, né? Como diz o nome. Mas dá para ver alguma coisa lá dentro. Então não dá para colocar uma coisa muito bagunçada, porque senão do lado de cá a gente consegue ver mais ou menos o que tem lá dentro. A gente guarda normalmente taças, o recipiente que a gente coloca café, açúcar, essas coisas. Aqui do lado a gente colocou um nicho pro purificador. E a gente tem aqui o depurador, né? Esse depurador, ele não tem aquela caixa que fica aqui em cima desse armário, não tem isso, tá? Ele só funciona como depurador, não tem a função de exaustor, porque aqui não teria como a gente ter essa função de exaustor. Aqui o apartamento não tem esse preparo de exaustão. Aí a pedra, como eu falei para vocês, é igualzinha a essa daqui, que é a Via Láctea. Na parte inferior, acho que vocês já perceberam que o lado de cá, né, que é o lado do micro-ondas, é tudo branco, né? O MDF é tudo branco. Isso daqui, inclusive, é uma dica, tá, gente? Se vocês forem fazer qualquer coisa em casa, priorizem colocar a cor branca, porque a cor branca é mais barato do que portas coloridas, né? Por mais que seja, é uma cor clarinha, é um valor diferente já. Então, aqui embaixo a gente escolheu a cor branca mesmo. Esse daqui é o nosso forno, ele tem 84 litros, é enorme, bem grandão mesmo, era meu sonho de consumo também. Aqui a gente tem porta-condimentos, né, porta-temperos, e do lado a gente tem um varalzinho para pendurar o pano de prato. Esse varalzinho aqui, inclusive, era para ser uma porta, né, era para ter uma porta aqui. E aí, hoje em dia, eu coloco até uns rolinhos aqui, ó, de papel alumínio, algumas coisas assim, a minha tábua, que fica de fácil acesso. Por que que a gente não fechou? Porque em projeto, os arquitetos tinham desenhado com uma porta, porém, no dia a dia, ia ficar muito complicado ficar com uma porta aqui, porque o pano de prato a gente está sempre pegando e ele está sempre úmido. E aí ele não ia secar direito, ia possivelmente embolorar, né, a parte de dentro aqui, né, mofar, enfim, a parte de dentro do
armário, né, do MDF. Então a gente, para evitar esse tipo de transtorno, a gente deixa ele aberto, o pano de prato consegue secar tranquilamente. Aqui em cima, óbvio, tem o escorredor, né, escorredor de louça, escorredor de talheres. Essa nossa torneira, ela é monocomando, então ela sai água quente e fria dela. Aqui do lado tem o nosso dispenser de detergente. Aí aqui eu coloco os utensílios que eu utilizo no dia a dia, nosso cooktop, aqui tem alguns temperos, por mais que eu tenha porta-tempero aqui, eu coloco óleo, azeite, algumas coisas maiores para não ficarem expostas, mas os porta-temperos ficam aqui mais pertinho, e o sal também fica pertinho do fogão, porque para o dia a dia fica mais prático dessa forma. Aí aqui a gente fez um cantinho do café meio que improvisado, porque futuramente a gente ainda vai ter um cantinho do café com uma marcenaria, e ela vai ficar aqui nesse cantinho da sala. Vai ter uma cristaleira também, um bifezinho para a gente poder guardar as coisas de mesa posta. Então, mas isso é algo muito mais futuro, sabe? Então, por enquanto, o nosso cantinho do café é aqui desse lado. E em relação à cozinha, gente, é isso. Agora, vamos avançar aqui para frente do corredor, porque eu vou mostrar para vocês a área de serviço. Talvez vocês escutem um pouquinho do barulho de lá de fora, mas eu acredito que não vai atrapalhar tanto, porque eu estou usando o microfone. Então aqui, ó, um pouquinho para vocês sobre a lavanderia, né? A gente tem essa bancada aqui, né, que a gente usa para o dia a dia, que aqui é a parte do tanque, da área molhada, e ali é uma parte com um nível um pouquinho acima, e aí ali eu apoio minhas coisas, né? Então é uma área de apoio mesmo, ao lado da minha máquina. A minha máquina é de 16 quilos, ela é bem grandona, bem compridona. Então, assim, o que acontece? Quando a gente fez o projeto mesmo dos arquitetos, né? A gente pediu para eles colocarem aqui, estenderem essa bancada para cá, e aqui seria a nossa lava e seca. Só que de verdade, gente, hoje eu penso duas vezes se eu teria uma lava e seca. Aqui as roupas secam muito rápido. Tirando no frio, claro, no inverno é um pouco mais demorado, mas geralmente, igual agora a gente tá no verão, né? E as roupas secam muito rápido. Ela tem 16 quilos, eu consigo lavar muita roupa. Aqui em casa só tem duas pessoas, só tem eu e o Felipe, então a gente junta mais roupa e a gente consegue lavar bastante roupa. Dá pra lavar tapete, dá pra lavar edredom, um monte de coisa. Então eu sinto em ter que trocar, sabe? Eu acredito que eu não vá fazer essa troca, eu não preciso de uma secadora, digamos assim. Então eu acredito que ela vai continuar aqui, então por isso que a gente nem estendeu para cá, porque no primeiro momento a gente não ia ter esse dinheiro para fazer essa extensão, para trocar de máquina de lavar para uma lave seca, então a gente resolveu deixar dessa forma aqui. Embaixo daqui do tanque tem essas duas portas, são dois armários, né? Então aqui é um armário, aqui é outro com duas portas. E aí aqui na parte de cima a gente pediu uma porta, né, para fazer como se fosse uma portinha para o aquecedor. Aí do lado desse armário tem um outro armário, que é o que eu falei para vocês que não é cava, né? Ele tem um puxador de perfil alumínio, acho que é assim que fala. E ela é de correr. E aí, gente, aqui do outro lado tem uma sacola lá em cima, bem feia, que fica escondida, porque eu coloco muitas outras sacolas ali dentro, mas eu tenho que arranjar alguma coisa, porque eu não gosto disso aqui, eu acho extremamente feio. Mas enfim, coisas da vida real, né? E aí tem esse armário aqui, ó, eu vou tentar pegar de um outro ângulo para mostrar para vocês como ele é, ó. Ele é um armário de multiuso, só que eu não pedi até o chão, porque hoje o meu cesto de roupa suja fica aqui, só que eu quero colocar aqui como se fosse uma lixeira um pouquinho maior, né, em tambor, mais bonitinha, para colocar os lixos reciclados, porque a gente junta aqui, né, lixo reciclado, e a gente separa na hora de levar para lixeira. Só que normalmente a gente deixa o saco aqui aberto. Hoje não tá aqui porque eu ia filmar para vocês e ia ficar um negócio horroroso, né? Mas normalmente a gente deixa o saco aqui aberto, um saco preto grande de 100 litros. E eu não gosto do jeito que fica. Então aqui a ideia é colocar uma lixeira grande para os lixos reciclados, porque lixo orgânico não tem condição. A gente desce praticamente todo dia, ou dia sim, dia não, mais ou menos. Essa é a visão que eu tenho, ó, da lavanderia em relação à cozinha. E aí, girando um pouquinho aqui para mostrar para vocês a vista, né, que eu tenho da minha lavanderia. Então é uma vista bem bonita, inclusive a gente escolheu esse apartamento pela vista e a gente adora demais todo dia ter
essa visão aqui. Ah, e uma coisa que eu esqueci de falar para vocês é sobre isso daqui, é esse rodapé Santa Luzia, é o que a gente usou na casa inteira, e aí sobraram essas duas, não sei como que chama isso, mas sobraram essas duas aqui, ó, essa é uma, essa é duas, e ainda tem aquelas ali, ó, que a gente tirou para fazer alguma coisa, ou marcenaria, não lembro exatamente o que, mas tem alguns pedaços soltos e a gente não tem onde guardar, então por isso que a gente coloca aqui na lavanderia, fica no cantinho, quase imperceptível, então tá tudo certo porque não tá atrapalhando. Essa porta aqui é a porta que divide a nossa área de serviço com a varanda que tá ali do outro lado. Então eu vou abrir aqui e a gente vai lá para a varanda agora. Essa daqui, gente, é a varanda, então a gente tem aqui basicamente as mesmas coisas, o mesmo revestimento da parede, do jeito que a cooperativa entregou. Essa pedra aqui é a verde ubatuba, é exatamente a mesma pia e bancada, né, pedra que a cooperativa também entregou pra gente. A churrasqueira é a mesma coisa, a gente não trocou nada. Aqui a gente só comprou uma torneira, né, porque não tinha nada. E também colocamos o fechamento da varanda, porque a gente passava muito perrengue por aqui. A nossa varanda, a chuva, ela sempre vem de lá para cá, então a nossa varanda sempre molhava muito e o escoamento aqui não ia pro ralo, né? Então normalmente a água ficava empoçada por aqui, o que era um grande problema pra gente, porque essa água ela começou a passar daqui da varanda pro lado de dentro da sala. Deixei até aberto aqui para vocês verem como é que a gente consegue ver do lado de dentro, né? Aqui a gente é um vidro incolor aqui. Essa porta ela divide a varanda da sala e ela não pode ser removida daqui. Então, opa, meu celular quase caiu. Ela não pode ser removida daqui. Então, a gente pode no máximo esticar ela, né? Tem uma extensão que é feita aqui, alguns vizinhos já fizeram, que é esticar pelo lado de dentro. Então, essa porta ela abre totalmente para cá, essa abre totalmente para cá. Só que tirar, remover essa porta não pode por conta de questão de segurança, por causa da churrasqueira que tem do lado de cá. Então aqui futuramente a gente quer colocar armário aqui embaixo, aqui em cima, trocar revestimento daqui da churrasqueira também. Aqui a gente não fez rebaixamento, né, de teto, então a gente não colocou forro de gesso aqui, nem na lavanderia e também no corredor que vai para os quartos, né, que é ali, ó, que é um pedacinho, é um quadradinho, né? A gente não rebaixou o teto. E aqui desse lado de cá também não tem nada. O que a gente fez aqui realmente foi trocar o piso. Então a gente só trocou o piso e basicamente é isso. Hoje, se a gente for ver as modificações que a gente fez aqui na varanda, foi a troca de piso e o fechamento da varanda, que é com vidro. Eu vou fechar aqui para mostrar para vocês como abafa o som lá fora, porque aqui a gente ouve muito o som de lá de fora, né? O som da obra que tem, a gente consegue ver inclusive um pedaço da obra aqui, né? Do prédio mais perto, que é o do grupo 18. E também tem o barulho da Regis Bittencourt, né? BR-116 que tá aqui, ó. Tem bastante barulho, mas não é um barulho que incomoda a gente. O barulho que sai aqui no vídeo é um barulho muito superior ao que a gente escuta aqui. É natural, porque o som fica... acho que fica mais equalizado, não sei se é assim que fala, mas assim, é muito mais barulho que vocês estão ouvindo do que realmente o que eu tô ouvindo daqui. Então a varanda fechada fica desse jeito, são 4 folhas aqui, né, de vidro, que fecham e está dentro das regras estabelecidas pela própria cooperativa em relação a como deve ser fechado, né? O vidro tem que ser incolor, enfim, tem algumas regrinhas de espessura do vidro. E a gente fez esse fechamento recentemente, como eu falei para vocês, salvou muito e vocês conseguem perceber também que deu uma abafada no barulho, o que não era um problema pra gente. O nosso problema realmente era que toda vez que chovia, meio que dava uma lagada aqui, sabe? Mas essa questão do barulho nunca foi um problema. Aqui eu fechei a porta da lavanderia para poder mostrar para vocês, porque como a janela da lavanderia tá aberta, o barulho não ia dar
essa abafada, né, que deu agora. Tá dando até eco aqui, porque como não tem nada, se tivesse, eu acredito que se tivesse armário aqui e aqui embaixo, enfim, se tivesse uma mesa, que em projeto a gente também vai ter uma mesa aqui, faz parte dos nossos planos. Assim que tiver coisas aqui, não vai dar tanto eco quanto tá dando agora. Agora a gente vai ver um pouquinho da sala, então eu poderia até vir ali da varanda, só que eu preferi vir aqui da cozinha e fechar ali as cortinas, porque a claridade que entra é grande, então assim, ia interferir um pouquinho na luz, né, então eu fechei ali as cortinas por isso. Inclusive, as cortinas aqui dão um caimento perfeito. Quando a gente tá sem as cortinas, que eu tô lavando, a gente sente muito diferença. Aqui a gente tem esses 3 pendentes em cima da mesa de jantar. A gente comprou eles pela internet mesmo. Muita coisa aqui de casa a gente comprou pela internet, gente. Aí aqui a nossa mesa de jantar, que até outro dia a gente não tinha, a gente comprou, foi recente, faz, acredito que uns 5, 6 meses mais ou menos que a gente comprou. É uma mesa de jantar que tem 6 cadeiras e tem esse tampo de vidro aqui também, eu amo esse tampo. Aí eu coloco aqui bem no centro da mesa esse arranjo que a minha mãe que faz, ela faz vários artesanatos lindos, maravilhosos. E aí tem bastante coisa aqui de artesanato que ela faz. Aí aqui na frente o que temos? O sofá, ele tem 2 metros, esse sofá de comprimento. Esse sofá a gente já usa desde o apartamento alugado, então a gente não trocou, a gente não viu essa necessidade de trocar agora. Ele ainda assim tá super novo, porque a gente conserva e cuida bastante. Já foi feita até uma limpeza, né, uma higienização nesse sofá. A gente nem decidiu, né, por comprar um novo sofá, porque não é uma prioridade nesse momento. A gente tem outras coisas, como por exemplo a televisão para trocar. A gente quer uma televisão bem maior, porque essa daqui, tadinha, ela tá meio perdida, né, no painel aqui da sala. Aqui desse lado, a ideia em projeto é que tem uma cristaleira, um armário com uma cristaleira, né, para colocar algumas taças, e aí a porta vai ser igual essa daqui, que é a Reflecta Bronze. Aí aqui vai ser como se fosse um cantinho do café mesmo, então essa tomada a gente vai usar pro cantinho do café, porque a máquina ela precisa ser ligada na tomada, então a gente vai colocar mais ou menos nessa altura. E aqui na parte de baixo um armário, que vai ser um armário que vai pegar meio que o canto e emendar no banco alemão, que eu comentei com vocês aqui no início. Esse armário vai ser meio que um buffet para eu guardar as coisas assim de pano de prato, porque eu não tenho um cantinho ali na cozinha para guardar. E isso não foi pensado nem planejado também. Eu acho que foi um pequeno erro que a gente teve também em relação a pensamento mesmo do que a gente precisaria no dia a dia, sabe? Não tem nenhum cantinho ali, eu tenho que acabar guardando assim no quarto mesmo, pano de prato, toalha de mesa, essas coisas. E aí aqui a gente vai usar para isso, né, esse armário e para colocar algumas coisas de mesa posta, né, jogo americano, guardanapo, de pano, essas coisas. A nossa cortina linda é uma cortina de linho e ela tem forro também, então ela dá um caimento super legal, é como se fosse uma roupa mesmo, gente, para nossa sala. Porque quando, é igual eu falei para vocês, quando a gente não tá com ela aqui, que ela tá lavando, né, que eu tiro para lavar e eu lavo aqui na minha máquina mesmo, a gente sente muita falta. Essa daqui é a visão que a gente tem, né, para as outras portas dos outros cômodos. Aí tem esse corredorzinho e o nosso painel aqui da sala. Tem uns fios que ainda me incomodam aqui, que a gente tem que dar um jeito, né? Mas assim, no geral, tá um pouquinho mais próximo do que a gente sempre quis que fosse o nosso painel da sala. Aí aqui no cantinho a gente coloca esse puff meio que para dar uma escondidinha no fio aqui da antena coletiva, mas não ajuda muito, só esconde um pouco. Mas esse fio eu não vejo a hora de tirar ele daqui porque ele me incomoda demais. Na verdade, todos os tipos de fios soltos me incomodam muito. Aqui tem um fio também que eu tô vendo, ó, do roteador. Aí ainda tem algumas decorações, que é a parte de perfumaria que eu quero trocar aqui do painel, eu quero deixar ele mais elegante, sabe? Então eu quero colocar uns vasos compridos aqui, eu quero colocar umas decorações diferentes. Essas decorações que estão aqui no momento são decorações que a gente já tinha na outra casa, então a gente acabou reaproveitando. O dinheiro vai ficando, para quem passou ou está em reforma, sabe muito bem que o dinheiro, a gente parece que ele vai numa velocidade da luz, né? Ele some. Então, assim, é difícil ficar comprando tudo ao mesmo tempo. Então, tem algumas coisas que a gente está deixando um pouquinho mais para frente, principalmente essa parte aqui de decoração. Mas eu quero em breve comprar
alguma decoração diferente, mais chique, sabe? Para colocar aqui no painel. Ah, e essa parte aqui de trás, gente, não é papel de parede, tá? É azulejo mesmo, é um revestimento. Então, é um revestimento tipo de tijolinho. Eu vou chegar um pouquinho mais perto para vocês verem. Esse LED aqui, ele dá um acabamento muito legal. E dá uma sensação bem de aconchego aqui dentro de casa. Ó, mostrando um pouquinho mais de perto para vocês verem o azulejo. É um tijolinho mesmo. Eu queria um tijolinho, mas não aquele branco, sabe? Então esse daqui ficou bem bacana. Uma coisa interessante que eu queria falar para vocês é que a gente fez desde o início, uma das primeiras coisas que a gente fez foi a infra, a gente já deixou pronta a infra do ar-condicionado. Então a infra do ar-condicionado já está preparada aqui na sala, no cantinho da sala, no quarto do escritório, que é esse daqui, e no quarto da suíte, que é aqui atrás dessa porta. A gente já deixou tudo isso pronto para não ter problemas de ter que quebrar todo o gesso depois, se a gente resolvesse colocar ar-condicionado. Aqui venta bastante, eu acredito que a gente não vai querer ar-condicionado, mas de certa forma, se a gente quiser, é só vir aqui, ó, encaixar o ar-condicionado e a infra já tá pronta. Esse daqui é o banheiro social. Aqui no banheiro social a gente ainda precisa terminar algumas coisas. Era inicialmente a nossa prioridade em relação a deixar esse ambiente pronto durante a reforma. Só que aí algumas coisas foram mudando e aí eu vou mostrar aqui pra vocês. Esse banheiro, eu queria muito que ele ficasse com esse Metro White, né? E aí a ideia é que aqui, ó, tem um espelho desde aqui de cima até aqui embaixo, na parte do complemento, né? Um pouquinho pra cima, na verdade, até aqui. E aí a ideia é que esse espelho seja também de uma ponta até outra ponta. Aqui já tá passando o cabeamento aqui pro LED, né? Então o LED ele vai ficar ao redor desse espelho. Então vai ficar bem iluminado. Só que esse espelho ainda não saiu porque o espelho é extremamente caro e também não tá na frente das nossas prioridades de agora. O box, a gente tem um box do teto ao chão nos dois banheiros e os dois banheiros são com esse perfil preto e o puxador aqui é o puxador H preto também. Aqui nesse banheiro a gente na verdade queria o puxador em alumínio e também o perfil em alumínio, só que foi um erro do pessoal que fez o box pra gente, que instalou o box. Inclusive foi um dos piores prestadores de serviço, a gente teve muita dor de cabeça com eles. Mas enfim, o box tá aqui. A única coisa aqui é que esse banheiro ele é bem menor do que o banheiro da suíte. Então o espaço que a gente tem aqui, ó, pra passar é muito pouco. Aqui eu puxei e abri pra vocês verem mais ou menos como é que tá. Deixa eu só encostar a porta aqui, porque senão bate, porque tem muito vento às vezes aqui. O que que acontece? Aqui, ó, é um espaço curto que a gente tem, é um espaço bem pequeno. Aqui até aqui, eu acredito que dá uns 60 centímetros, não cheguei a medir, mas assim, é bem apertadinho pra passar aqui. Esse banheiro aqui, pra gente, não é pra tomar banho, é só pra uso de visita mesmo, ou às vezes quando a gente precisa usar aqui e tem alguém usando no da suíte, a gente acaba usando esse banheiro. Mas pra tomar banho, a gente usou poucas vezes aqui, mas no início que a gente só tinha um chuveiro, e esse chuveiro estava instalado aqui nesse banheiro, então por isso que a gente usou aqui. A gente tem forro de gesso em todos os ambientes. Eu acabei de ver que esse spot está virado para cá e na verdade ele deveria estar reto, mas a gente precisa arrumar. Tem outro spot aqui, ó, então do lado da parte seca, né, do banheiro tem dois spots e lá dentro do box tem mais um spot. E aí fora isso vai ter o LED que eu falei pra vocês, mas só Deus sabe quando que vai ter esse LED, porque a gente realmente não sabe. Enfim, aí o que que acontece aqui, gente? A gente mudou o vaso sanitário, então esse vaso não é o mesmo que foi entregue pela construtora, pela cooperativa. A gente acrescentou a pedra aqui de cima, né, o complemento que não tinha também, era uma pia super simples, inclusive eu mostrei, se você perdeu o tour no apartamento sem a reforma, dá uma olhadinha lá, tô colocando aqui na descrição do vídeo o link também.
porque aí vocês têm uma noção melhor do que tinha no banheiro, né? No caso aqui só tinha o vaso sanitário mesmo e a pia, que era uma pia daquela com suporte mesmo, uma pia bem simples. Aí a gente colocou essa cuba aqui em cima dessa pedra, essa pedra é branco prime, tá? E tem o complemento aqui em cima do vaso. E esse gabinete aqui embaixo é um gabinete simples também, ele tem puxador cava também, assim como o restante da casa. Esse banheiro é bem pequenininho mesmo, a gente quase não usa ele, como eu falei pra vocês, mas ele quebra um galho, viu? Vou falar pra vocês que quebra um galho, principalmente em casas, em apartamentos, né? Que tem mais de 2 pessoas morando, ter 2 banheiros é maravilhoso. Ali dentro do box tem essa porta, né? Essa porta é da condensadora do ar-condicionado, é pra gente colocar ali dentro, vou mostrar pra vocês. Tem já, vocês estão vendo que tem como se fosse um cabo, né? Aqui. Na verdade, a infra do ar que a gente preparou, que eu mostrei ali na sala pra vocês, aí é pra colocar nessa casinha aqui, ó. Inclusive, tô precisando limpar porque tá bem sujinho aqui, porque pega muita poeira de lá de fora, chuva cai aqui, e aqui tem um restinho de lata e de azulejo, revestimento, piso que sobrou da reforma, a gente coloca nesse cantinho aqui. Mas aqui é um cantinho que molha, por isso que a gente nem coloca, por exemplo, o piso vinílico que a gente tem, né, que sobrou da reforma, a gente não coloca aqui, e o rodapé Santa Luzia também, porque aqui molha. Esse daqui é o quarto do escritório, ele passou recentemente por uma reforma, digamos assim, então esses armários aqui, ó, eles não existiam. E eles estão ajudando bastante a gente, porque a gente tinha muita coisa para guardar. Eu ainda vou mostrar para vocês como que foi essa transformação aqui nesse quarto, porque realmente era uma zona, gente. Não tem nem comparação com o que está agora. Hoje o Felipe está trabalhando aqui de casa, então são as coisinhas dele que estão por aqui. A gente ainda tem bastante coisa para ajeitar, inclusive as decorações que vão ficar aqui nessas prateleiras. Aqui nesse canto vai ter um jardim vertical, então ainda tem algumas modificações. Aqui a gente vai ter uma cortina diferente, uma cortina mais para escritório mesmo, mas que não tire tanta iluminação que vem para cá, né, de lá de fora, principalmente porque aqui a gente tem o sol da tarde batendo nessa janela. Só que o sol, ele bate muito de frente aqui pra gente, então fica complicado trabalhar aqui na bancada com o sol bem de frente. E além disso, o sol também pega aqui, ó, em parte do piso, do vinílico, e às vezes pega nas portas aqui também, fora que pega na bancada. E aí, como é tudo MDF, isso daqui pode acabar manchando, enfim, pode danificar de alguma forma o material. Aqui do lado a gente tem essa mesa, que era a mesa que a gente usava antes por aqui, como mesa de trabalho mesmo, só que agora como a gente tem essa bancada, é bem provável que a gente vá tirar essa mesa daqui, a gente está conversando sobre colocar lá no nosso quarto, que aí quando o Felipe estiver trabalhando aqui de casa também, como eu sempre trabalho todo dia de casa, fica mais fácil um ficar aqui no escritório e o outro usar essa mesa de trabalho aqui, lá no quarto da suíte. Aqui tem algumas decorações que eu tô para tirar foto e depois guardar também. E aqui tem 2 prateleiras que já tinham aqui no quarto, que a gente já tinha colocado desde o início. Só que eu não sei se elas vão continuar aqui, se a gente vai mudar a decoração. Mas o quarto também, gente, ele tá praticamente arrumadinho, sabe? Só faltam essas pequenas coisinhas que eu falei para vocês, mais a parte de decoração mesmo. Aqui, ó, do lado de cá tem um espelho que a gente colocou desse lado. E aí, desse lado direito tá a porta e a saída para lá, né? Para a sala, para o banheiro. Nessa parede aqui a gente ainda não sabe o que vai fazer, provavelmente algum desenho na parede, mas ainda tá muito incerto. Só uma visão geral aqui para vocês verem mais ou menos como é que tá o nosso escritório. Aí a gente preferiu não colocar essas cores aqui, ó, essa cor, na verdade, aqui é um verde bem clarinho, gente. Pessoalmente fica lindo demais. Depois eu me arrependi um pouco de não ter escolhido a mesma cor para essas portas, só que eu achei que ia ficar muito escuro, porque esse quarto à noite, a iluminação eu acho que não foi muito bem projetada, então fica um pouco escuro. Eu acho que tinha que ter mais spots aqui, só tem 6 spots, eu acho que tinha que ter mais, ou pelo menos uma luz maior, enfim, porque eu gosto dessa luz amarela, só que dependendo do ambiente fica escuro. E é o que acontece aqui. Eu vou usar muito esse quarto para fazer filmagens, né, fazer vídeos diversos, até mesmo do meu trabalho.
e eu sinto que fica escuro. Então eu não escolhi a mesma cor aqui para essas 4 portas, porque eu achei que ia ficar pesado o ambiente, que ia ficar escuro. Só que essas portas aqui, elas são bem clarinhas, então valeu muito a pena ter escolhido elas para essa parte de baixo, só que eu me arrependo um pouquinho de não ter escolhido aqui para essas 4 portas também. E o puxador aqui também é um puxador cava, tá? Então aqui é puxador cava tradicional, igual nos outros ambientes que tem puxador cava. E aqui é um puxador cava que, se eu não me engano, o nome dele é meia cava. Então ele fica em metade praticamente do armário, dos dois lados, né? Ele meio que se encaixa. É um puxador um pouquinho mais caro do que o comum, mas ele fica lindo também. Agora eu vou mostrar o quarto da suíte para vocês. Na verdade, eu vou mostrar primeiro o banheiro da suíte, que é essa porta, e depois eu volto e mostro o quarto aqui pra vocês. Esse banheiro aqui, gente, tem história, viu? Tem muita história. Vou resumir um pouquinho pra vocês, mas eu sempre quis esse modelo de box do teto até o chão. Sempre quis. Sempre achei muito lindo, com o puxador desse jeito, que é um puxador H, né? Se você olha um pouquinho mais de perto, ele tem um formato de H, né? Do lado de dentro, do lado de fora aqui. E aí, a gente contratou um prestador de serviço junto com outros vizinhos que também estavam em reforma, né? Durante a nossa reforma. E aí, a gente conseguiu um valor bem em conta, perto do que, né, outros prestadores de serviço estavam cobrando. Só que a gente teve muito problema, inclusive aqui em cima, ó, vocês conseguem até ver que tá um pouquinho solto lá em cima, né, do forro de gesso. Então, assim, tem encaixe que não tá bem feito, o acabamento também não ficou muito bem feito. Tem uns lugares que eu acho que o silicone não foi grudado direito, né, e não foi colocado direito, então ele tá, às vezes vaza um pouquinho de água pro lado de cá. Tem alguns erros que, se eu pudesse hoje, eu contrataria outro prestador de serviço para refazer, né, o que foi feito aqui, que não foi barato, mas de certa forma o serviço não ficou do jeito que a gente tinha como expectativa. O pessoal de obra fez algumas cagadas aqui também. Então, por exemplo, esse piso aqui, os pisos que a gente usou aqui são pisos bem inteiros e grandes, se eu não me engano, 90 centímetros. Então, vocês podem ver até aqui, ó, o tamanho dessa peça aqui, ó, ela vai daqui do canto, desse cantinho aqui, ó, que é onde tá o rejunte, não sei se dá pra ver direito, até esse canto de cá, ó. Então é uma peça bem grandona, tanto as peças de revestimentos assim que a gente colocou na parede, quanto aqui a peça do chão, ela é bem grandona. E essa peça aqui, ó, desse lado que eu tô mostrando, embaixo do tapete rosa, é uma peça que ela tá oca. Então não foi colocada argamassa aqui, ó, nesse pedaço. Então quando a gente pisa, a gente sente que tá oco. Esse piso ele pode quebrar a qualquer momento e isso é bem complicado, né? Porque eles não vendem uma peça só dessa, a gente tem que comprar algumas peças. Então a gente ainda não sabe o que vai fazer, mas também não dá para sofrer por antecedência. Mas isso daqui foi uma das coisas erradas que o pessoal fez. E além disso, tem algumas outras coisas erradas aqui no banheiro, mas eu vou deixar para fazer um vídeo depois específico. Eu só quero fazer mesmo o tour dessa vez para mostrar para vocês como ficou aqui o nosso banheiro da suíte. Apesar de tudo isso, eu gostei muito da estética dele. Algumas coisas não ficaram funcionais, hoje eu faria diferente. Mas aqui é para vocês darem uma olhadinha em como ficou o nosso banheiro. Esse banheiro é o que a gente mais usa, a gente usa mais do que o outro banheiro social, porque tá dentro do nosso quarto, né? Aqui a gente guarda as nossas coisinhas, porque tem um armário atrás desse espelho. E esse espelho, ele deu uma amplitude bem legal pro banheiro. E por fim, o quarto, meu povo. Então aqui a gente tem um armarinho que a gente ainda tá pensando em colocar aqui ao lado, né? No quarto do escritório. Tem um rack aqui que a gente às vezes apoia alguma roupa, alguma coisa assim. A gente guarda a caixinha de remédio, de costura, a gente guarda alguns panos de prato também lá no fundo, naquelas 2 gavetinhas ali da frente. Mas a gente quer tirar daqui para colocar aquela mesa que eu mostrei para vocês, é uma mesa branca que está no escritório hoje, que aí um de nós dois podemos trabalhar daqui, sentadinhos aqui, e aí a gente nem atrapalha um ao outro, né, quando tiver em alguma reunião. E também é mais espaçoso, né? Ficar aqui do que ficar apertado lá na mesa da cozinha, enfim. Na mesa da cozinha não, na mesa da sala. Aqui tá a nossa cama, então a nossa cama ela tem um tamanho queen. O espaço que ficou aqui com esse novo guarda-roupa não é muito espaço, né, desse lado de cá, mas dá para passar tranquilamente.
A gente só pensa em como a gente vai fazer para colocar alguma coisa aqui, né? Tipo uma mesinha de cabeceira, alguma coisa do tipo, porque ficou um espaço menor. Então tem um espacinho desse lado e tem outro espacinho desse lado. Eu tô filmando aqui à tarde, então nesse horário o sol da tarde bate todinho aqui. Então, como vocês podem ver, ó, tá com a cortina fechada, mas a claridade que entra é grande. E o guarda-roupa, nosso guarda-roupa, ele é dividido em 3 portas, né? Então é tudo porta de correr. Inclusive tem uma ali que não tá fechada direito. E a gente, aqui foi um erro, tá, gente? Escolhemos um puxador bem ruim, que de verdade eu detestei. Depois que ele ficou pronto, eu não gostei. Foi um erro mesmo. Esse puxador, ele é discreto, mas eu acho ele feio e ele não é tão funcional. Então, foi um erro da nossa escolha aqui, né? A gente recebeu a sugestão, mas foi um erro da nossa escolha, então não tem muito o que fazer. Agora, se a gente quisesse trocar, teria que ser como foi furado, né? Porque para fazer esse puxador aqui, foi furado o MDF. Então, assim, não dá para fazer um outro que não tenha o mesmo formato. Teria que ser algo redondo e provavelmente para fora. Então, assim, por enquanto a gente vai deixar desse jeito, mas eu detestei, não recomendo esse tipo de puxador, porque ele não é bom, não cabe o dedo direito, isso porque meu dedo é mais fininho. Mas assim, de resto, assim, o guarda-roupa ele atende muito bem a gente, é MDF, a cor é branco TX, é do teto até o chão. A porta é um pouco mole, porque porta de correr normalmente é mole, né? Não é igual porta de giro, né? Que você abre e fecha para fora. Aliás, você abre para fora e fecha voltando. É diferente, né? Do que a gente tem ali na cozinha, por exemplo. Mas ele atende super bem, ele é enorme por dentro, cabe muita coisa. A gente tem uma parte aqui de cima que é o maleiro. Depois eu faço um tour para vocês por dentro de algumas coisas. Se vocês tiverem interesse, é só me mandar nos comentários que eu faço um tour para vocês mostrando por dentro dos armários, do que vocês tiverem curiosidade, para que vocês vejam o tamanho mais ou menos, tá? Aí eu trago medidas e tudo mais. A gente ainda quer fazer alguma coisa aqui, ó, em cima da cabeceira, alguma coisa mais decorativa mesmo, e colocar aqui nas laterais uma mesinha de cabeceira, só que tem que ser uma mesinha pequena, né? Porque não tem muito espaço, como vocês viram. Aqui dá para passar, ó, tranquilamente. A gente passa de boa aqui nesse pedaço, não fica apertado para passar, só que também não dá para colocar uma mesa muito grande ali, né? Mesmo porque não cabe. Enfim, e aqui na frente da nossa cama a gente ainda quer fazer uma penteadeira mais para esse lado, com um espelho com LED e um painel aqui mais ou menos nessa área, isso bem mais para frente. E a visão que a gente tem aqui da sala é essa daqui, né? Então a gente consegue ver um pedacinho ali do corredor indo para a mesa de jantar, né? Que fica na sala. Então essa é a visão que a gente tem aqui do quarto. Eu vou mostrar para vocês agora como é que fica, porque a cortina tá fechada, né? Só que aí eu vou puxar aqui para vocês verem a claridade e o sol que bate aqui no período da tarde. Então fica, normalmente eu deixo até a janela aberta, né, e pegando bastante sol, até mesmo para ventilar aqui o quarto, em cima da cama também. Às vezes eu abro aqui, porque é box baú, né, a minha cama. Então eu abro também para tomar um ar, arejar bastante. Só que como eu tô gravando aqui para vocês, para não ficar muito barulho e também não ficar uma luz que atrapalha, eu resolvi fechar. Então essa é a visão que a gente tem. Tentar colocar aqui para fora para vocês conseguirem ver melhor para fora nossa proteção de tela, que foi inclusive uma das primeiras coisas que a gente fez aqui no apartamento, colocar a proteção de tela em todas as janelas, da lavanderia até os quartos, tudo tem proteção de tela, mesmo a gente não tendo criança, pet, a gente resolveu colocar porque aqui é alto, né? Então, para não correr risco, a gente achou melhor. Chegamos ao fim do nosso tour pós-reforma. Estava muito ansiosa para mostrar para vocês como que ficou a nossa casinha. Eu ainda não tinha feito esse tour nem lá no Instagram, então eu resolvi fazer aqui para vocês, porque também é uma plataforma que acaba apoiando, né, esses vídeos mais longos, e é um vídeo que não tem como ser curto, gente. Tem vários detalhes, tem muita coisa que eu deixei de falar para vocês para não ficar ainda mais longo.
mas eu tô muito feliz em ter mostrado pra vocês, espero que vocês tenham gostado também do vídeo. Eu quero mostrar aqui pra vocês como é que foi a transformação do nosso quarto do escritório, como ele tava antes, como ele ficou agora, vocês acabaram de ver, né, como ele ficou, mas eu quero mostrar pra vocês essa transformação, como foi, né, essa mudança, e aí vocês vão conseguir ver nitidamente a diferença de como tava, que tava uma bagunça, viu? Para como tá agora. Nada é muito rápido, a gente demorou praticamente 2 anos para conseguir fazer esse escritório do jeito que ele tá hoje. Ainda tem algumas modificações nele que estão para chegar, então eu quero mostrar esses detalhes para vocês e eu tô muito feliz em ter feito esse vídeo, espero que vocês tenham gostado também. No próximo vídeo eu quero trazer para vocês o tour do residencial Parque Firenze, então vocês vão ver como é que tá o residencial nos dias de hoje, né? Ainda tem muita mudança para os próximos anos, mas isso eu vou mostrando para vocês aos pouquinhos, então não perca o próximo vídeo, porque eu vou mostrar um pouquinho de como é que tá o residencial hoje, tá bom? Te espero no próximo vídeo então, vizinhos. Um beijo, tchau, tchau!